Sejam bem-vindos a mais um Mar de Amigos. Hoje abordaremos um tema extremamente interessante, que é sobre os símbolos que aparecem na tela do seu GPS, que aparece na carta náutica eletrônica, que os aparelhos, independente do tamanho da tela, eles vão aparecer com essa simbologia, que inclusive é universal. É universal e que nós poderemos, inclusive, estudá-la através desta carta, ou seja, a gente chama carta, mas no fundo é um almanaque, que é chamado de Carta Internacional número 1. Essa Carta Internacional número 1, que aqui na numeração que a DHN publica, é a Carta 12.000. Aqui nós temos todos os símbolos existentes nas cartas náuticas mundiais. Então, não se esqueça, vamos assistir esse vídeo até o final, que eu acredito que tem muita coisa que vocês saberão, e até o fim desse vídeo. Não esqueçam de compartilhar, de sugerir e de dar o seu gostei, que vai contribuir muito aqui para as nossas informações futuras. Então, vem conosco. Vamos aqui entender um pouco sobre os nossos GPS. E aqui então nós preparamos para vocês algumas telas que temos aqui algumas regiões para que a gente possa estudar um pouco, para que a gente possa aqui demonstrar cada região. Eu separei aqui inclusive uma carta de um trecho que está muito fácil, que é a região aqui de Paranaguá. Nessa região aqui nós vamos inclusive poder ver pela cartografia, por exemplo, aqui eu estou pegando uma área mais ampla, né? Então, tudo que nós encontramos que é de amarelo, né, está representando que é a área de terra, é uma área que nós temos de continente, né? Ou até uma ilha também, é tudo em amarelo. O que eu tenho aqui na configuração deste aparelho é uma configuração que ficou, inclusive, da forma que está representado na carta de papel, que é a parte mais profunda em branco, que é a parte de água, a parte um pouco mais rasa que eu calibrei para uma profundidade de 20 metros de profundidade, que está em azul. Tudo que está em azul aqui tem de 20 metros para menos, tá? E até chegar nas áreas mais rasas, que nós teremos aqui a representação, mas para isso teremos que ampliar a carta náutica. Esses retângulos que nós temos aqui em vermelho, ou seja, em encarnado, são ampliações cartográficas que a DHN disponibiliza, e ao mesmo tempo as empresas que fazem essa digitalização, eles se aproveitam dos dados, né? Então aqui eu estou ampliando, quer dizer que eu tenho mais detalhes dessa região, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, um fundeadouro, né? Estou chegando na frente aqui da entrada de Paranaguá, eu vou encontrar aqui um fundeadouro. Este fundeadouro, inclusive, aqui eu tenho uma representação onde está escrito aqui pilote, tá? Que seria o ponto de embarque do prático, né? O prático, ele vai embarcar ou desembarcar quando estiver para colocar um barco no interior do porto, ou quando ele for desembarcar para que o navio siga a viagem. Então aqui nós já vamos encontrar as primeiras boias, né, que nós já citamos anteriormente, são os balizamentos laterais, né? Eu tenho aqui as boias verdes e encarnada, tá? E aqui é inclusive a numeração delas, né? Ou seja, aqui eu tenho a boia número 1, a número 2, e aqui eu vou adentrando na região portuária. Observem que eu tenho esses números que nós temos, está dando a profundidade do local. Essa é uma profundidade dada em metros. Essa profundidade
ela está aqui na carta náutica representando os números inteiros, né, 10 metros, e os números menorzinhos ao lado são as frações decimais. Eu tenho aqui, por exemplo, 13 metros e 20 centímetros, tá? Então nós vamos encontrar aqui, olha, uma coloração diferenciada. Aqui eu tenho uma cor um pouco mais dada pro violeta, né? Então aqui eu tenho o que? Uma curva, tá, de nível, ou seja, uma linha isóbata, uma linha isobatimétrica, que é uma linha de igual profundidade, que ao longo dessa linha aqui, olha, eu vou encontrar na mesma profundidade de 10 metros, tá? Então eu tenho aqui 10 metros, aí eu tenho aqui uma outra, aqui que é um tipo de um parcel, tá? Que ele vai ter menos de 10 metros, aqui eu tenho 6,2, 6 metros e 20 centímetros. Então qual o percurso que uma embarcação poderá percorrer para chegar em segurança até a região do porto? É todo esse trecho aqui balizado, tá? Que nós vamos encontrando aqui, olha, toda a profundidade, inclusive, aumentando, tá? Então eu tenho um canal balizado, que é o canal da Galheta, e se vocês observarem, eu tenho aqui, olha, esse símbolozinho aqui, tá? Isso aqui é uma área de arrebentação, é uma área rasa que nós vamos aqui encontrar arrebentações. Quando você começa a observar durante a navegação que tem vários carneirinhos, né, aquela espuma na água se formando, tá, numa região que não é comum, ou seja, você não tem essa uniformidade da formação das ondas, quer dizer que é uma área mais baixa, uma área que tem uma profundidade menor, né? Então aqui nós temos aqui inclusive uma ilha, volta aqui até a parte amarela, né? Então essa ilha da Galheta, tá? E aqui nós vamos adentrando. Aqui eu também tenho aqui, ó, umas ilhotas, né, circundada de algumas pedras, tá? Essa simbologia aqui, olha, quer dizer que eu tenho alguns perigos aqui que são pedras, né? E observem que eu vou encontrando alguns símbolos. Por exemplo, aqui eu tenho esse símbolo aqui, ó, esse aspiral aqui que é encarnado, é uma simbologia de um cabo submarino. Então, nesses locais onde tem a existência de cabos submarinos, são proibidos a região de fundeio, de jogar âncora, né? Então vocês podem observar que nós temos aqui, ó, diversas profundidades, né? Aqui eu tenho umas ancorazinhas, tá? Essas ancorazinhas estão me simbolizando que são fundeadouros. Existem fundeadouros específicos para navios, para embarcações que estão de quarentena. São barcos que todas as embarcações deverão obedecer essa simbologia que está demarcado na carta náutica, tá? Então aqui vocês podem observar que nós temos aqui a costa, né, a parte amarela novamente. Eu tenho aqui uma área esverdeada, que é uma área aqui de mangue, isso aqui é um manguezal, essa área, e aqui inclusive eu tenho um canal, tá? Que se vocês assistiram alguns vídeos nossos anteriores, tá? É um ponto que nós utilizamos bastante para abastecimento, né? Então aqui é o Pontal do Sul, aqui, né, onde tem essa marcação aqui, que é uma boia, né? Ou seja, uma marcação, balizamento. Bom, então aqui, tá? Voltando aqui, ó, observe quantas informações nós temos aqui nessa área aqui de Paranaguá. Aqui eu tenho a Ilha do Mel, né? Eu tenho aqui um outro cabo submarino ligando a Ilha do Mel, tá? A Ilha das Peças, tá? Eu tenho aqui as profundidades dos locais. Eu tenho aqui uma simbologia aqui, olha, eu tenho uma boia, aqui eu tenho um balizamento indicando o quadrante de navegação, que eu tenho que navegar ao sul da boia, tá? E aqui, ó, eu tenho um casco sossobrado, quer dizer que aqui nós temos um navio, um casco submerso, né? Que ele está nesta localidade aqui, né? Depois aqui, ó, eu tenho uma outra boia, tá? Também, que é um sinal cardinal, né? Essas duas são cardinais, estão indicando o quadrante para que se navegue, quadrante sul, nessa região, né? E nós temos
aqui, olha, até a simbologia de arrebentação, né, que é a área que inclusive muitas vezes até interessa para o surfista, para quem quer um tipo de mar com outra característica, né? Então vocês podem observar que nós temos várias linhas de profundidade, né? E aqui, saindo aqui da região aqui de Paranaguá, tá? Vamos aqui para uma outra representação, né? Eu tenho aqui, olha, a Ilha do Cardoso, tem um outro retângulo aqui que eu tenho uma cartografia, caso vocês queiram ter também de papel, além de ter a parte digital, né? Ter também em papel, eu tenho aqui uma carta exclusiva daqui, da Ilha do Cardoso, a entrada aqui para Cananéia, né? E aqui nós temos um outro ponto que é muito interessante, recentemente até paramos aqui com uma embarcação, geralmente eu gosto de parar nesse local, que é a Ilha do Bom Abrigo. Observem que esta ilha, tá? Eu tenho aqui uma altitude, ela tem 130 metros de altitude, né? E tem um símbolozinho aqui que é de um farol, ó. Então, quando eu clico aqui em cima, ele está me dando aqui, ó, o alcance do farol, o rumo, né? Ele está me dando aqui algumas informações que é muito importante e que isso faz parte da carta de símbolos e abreviaturas, né? Se eu for entrar aqui na região aqui da Barra de Capara, né? Isso daqui, ó, é uma região que é para entrada para Iguape, né? Essa aqui é a ponta da Ilha Comprida. Então, para entrar aqui, ó, é uma barra bem assim, delicada no seguinte aspecto: esses bancos de areia, eles sofrem alterações constantemente, embora eu tenha a simbologia todo deles aqui, ó, mas com a movimentação da água, esses bancos de areia, eles mudam o sentido desse canal com a profundidade garantida. Mas se observar aqui, ó, tem uma profundidade de 1 metro, então é onde, se nós formos entrar não observando a maré oportuna, você corre um risco aqui de que a embarcação vire ou que você tenha qualquer tipo de acidente. Chegando aqui perto aqui da ilha, né? Aqui eu tenho aqui a Ilha da Queimada Pequena, né? Aqui nós estamos na região aqui próximo a Itanhaém, tá? E aqui inclusive nós temos aqui, ó, a Ilha da Queimada Grande, que muitos conhecem aqui como a Ilha das Cobras, né? Nesse local aqui é onde nós temos uma cobra para cada cobra, né? Então é muita cobra. Então aqui, ó, nós temos também um farol, né? Observe que aqui eu tenho uma linha aqui, um círculo em amarelo. Esse círculo, ele me representa que esse farol, ele tem um setor de visibilidade. Esse setor de visibilidade desse farol é para quem saiu do Porto de Santos, tá? Ou para quem deixou essa ilha pela popa, tá? E ele tem 190 metros de altitude. Observe que eu tenho aqui, ó, uma profundidade menor, que essa parte azul, tá? E esse símbolozinho aqui, que é essa cruzinha, essas cruzes são pedras submersas, que nós temos que ter muito cuidado para adentrar nisso. Dentro disso aqui também, nós vamos aqui mais para o lado da Queimadinha, ó, da Queimada Pequena, né, que são duas ilhas, uma Queimada Grande e outra Queimada Pequena. Então, nós temos aqui a Laje da Conceição, né? Essa Laje da Conceição, ela é visível, né? Eu tenho aqui nessa Laje da Conceição, aqui eu tenho uma marcação, né? Ela tem 28 metros de altitude, então é uma pedra, é algo sólido, tá? Então está em amarelo, mas nós temos aqui também aqui a Laje Pedro II, né? Que é uma outra laje. Se vocês observarem também, eu tenho aqui, olha, um duto submarino, tá? Aqui eu tenho um gasoduto, tá? Que ele vem aqui, ó, para a região aqui da Praia Grande. Isso é um gasoduto. Se nós colocarmos aqui, ó, numa outra, ó, aqui eu tenho aqui fora, tá? O gasoduto aqui, ó, o poço.
Aqui é o gasoduto, observe como que ele é longínquo, tá? Então aqui eu tenho uma área restrita, tá? Isso aqui é proibido, tá? Para que nós possamos fazer qualquer atividade aqui. Então é um local de área de segurança. Então eu tenho toda essa área aqui demarcada, né? Aqui é operação de navios, né? Se vocês observarem, isso aqui é como se fosse um estacionamento, né? Tá vendo essa área aqui toda demarcada? Isso aqui é uma área para operação de navios, e aqui eu estou tendo aqui, ó, cabos submarinos, né? Nós temos aqui muita coisa, muito item que tem que ser respeitado. Isso aqui é a boia de demarcação, que é onde vai ficar o navio aqui para poder parar, onde ele geralmente tem um sistema de lincamento, né? De lincamento entre navios e um ponto de distribuição de gás ou de captação de gás ou combustível. Esses tipos de símbolos, além de estar na Carta 12.000 ou na Carta Internacional número 1, também existe o chamado roteiro Costa Sul, Costa Leste e Costa Norte. No Brasil nós temos esses 3 roteiros, que nesses roteiros nós teremos a especificação de cada operação de locais como esses daqui, né? Que aqui o intuito é para que possa ser estudado com antecedência, para que possa fazer uma navegação segura. Voltando aqui às questões de aproximação, né? Nós vamos ter aqui o arquipélago de Alcatrazes, tá? Alcatrazes aqui é um parque, hoje é um parque. Esse parque de Alcatrazes, ele tem várias sinalizações, né? Tem áreas de restrição, tá tudo demarcado, tá? Na própria carta náutica, né? E aqui nós temos, aqui ó, também tudo demarcado, que é uma área de restrição, né? Pessoal, eu não sabia que não podia ir aí. Você não sabia porque você não estudou. Se você estudar, você vai ver que não pode ir em determinadas regiões, porque são áreas já determinadas, áreas de segurança, parque nacional, parque de proteção ambiental. Então aqui nós temos toda essa restrição. Tanto aqui, nessa área que tem aqui esse tipo desse trapézio, esse losango, essa área circular, aqui ó, tudo isso daqui é área que é de parque, é a área de proteção ambiental, que só pode ir aqui com autorização dos órgãos competentes. Aí então, ou seja, nós chegamos em Alcatrazes, né? Ilha de Alcatrazes. Aqui de Alcatrazes, vou voltar aqui um pouquinho aqui para a Ilha da Moela. A Ilha da Moela aqui nós temos um rádio farol. Quando falo rádio farol, é um farol que inclusive ele emite em rádio contínuo, em Morse, tá? Um sinal sonoro para que as próprias aeronaves possam se identificar e fazer suas marcações e se aproximar dos aeroportos ou corrigir suas rotas. Tá? Então aqui nós temos a Ilha da Moela. Tá? Aqui nós temos um canal dragado, aqui está dizendo dragado, tá? A 13,5 metros. E aqui está mencionando que foi em 2015. 2015, tá? Esse canal foi dragado. As cartas náuticas têm que ser atualizadas, ou seja, o sistema tem que ser atualizado, tá? Para que tenha as correções. Então aqui eu tenho esse canal dragado que mantém aqui, ó, o navio entrou aqui nessa região, ele vai ter a segurança de, seguindo o canal balizado, ele vai chegar dentro do Porto de Santos e indo até Cubatão, tá? Aqui nós temos, por exemplo, a região aqui de Marina, né? Eu tenho aqui, olha, o símbolozinho aqui, tem um símbolo que é um barquinho à vela, que está também na Carta 12.000, na Carta número 1, que é uma área de iatista, uma área que é para embarcações de lazer, de esporte e recreio. Então, nesse ponto aqui, eu tenho o Yacht Clube de Santos, aqui eu tenho a Marina Astúrias, né? Tem a Marina Supimar, nós temos aqui algumas marinas aqui nessa região, né? Aqui, tá? Que são marinas
para lazer, para marinas de iatistas, né? Então aqui não é local para navios. Aqui então, olha, do lado aqui do Yacht Clube aqui de Santos, né? Nós temos, além do cabo submarino, que é esse aspiral aqui que eu já mostrei, em outra região, nós temos aqui também, ligando a ilha de São Vicente à ilha de Santo Amaro. Ilha de São Vicente é Santos, ilha de Santo Amaro é Guarujá. E aqui é o porto, a entrada do porto. E esse tracejado aqui menor, tá? Aqui é um percurso regular de embarcação. Isso aqui é a travessia da balsa. A balsa faz rotineiramente esse percurso, indo de uma ilha para outra. Então, vai entrar também na questão das preferências, né? Quem que tem preferência sobre quem. Então, a balsa só faz esse percurso. Então, tem que ser respeitado. A gente já tem que entender que nessa região nós temos essa travessia das balsas, né, que levam tanto pessoas como automóveis. Aqui já chegando aqui no Valongo aqui, né, nós também temos várias outras simbologias. Temos os terminais aqui, os terminais de gás, terminais de petróleo, e temos aqui também, ó, percurso regular de embarcação, ó. Olha aqui, ó, o barquinho sai de um ponto aqui e vai para o outro, tá? Aqui, ó, eu tenho um outro cabo submarino, tenho essa boia aqui, ó, que é essa encarnada e preta, tá? Isso aqui é um perigo isolado. Essa boia aqui, ela está demarcando exatamente um perigo isolado. E aqui eu tenho uma pedra, ó, que está a 50 centímetros, ou seja, ela está aqui submersa. Então, por isso tem essa demarcação aqui dessa boia, que é um perigo isolado. Recentemente nós fizemos aqui uma matéria sobre os perigos, né? Os perigos da navegação. E aqui eu tenho, por exemplo, aqui, ó, simbolizado a Laje dos Moleques, tá? Que está aqui no canal de São Sebastião. Então observe que aqui, ó, nós temos Laje dos Moleques. Essa é uma laje, é uma pedra, lá tá em amarelo, tá? O qual inclusive alguns barcos aí vira e mexe atropelam esse ponto, né? E aqui nós temos o cabo submarino, ó. Nós temos aqui os cabos fazendo a ligação da Ilha Bela com o continente e com as devidas boias. Aqui eu tenho essas boias amarelas aqui, ó. Essas boinhas amarelas, elas vão emitir uma luz, né? E pela própria simbologia, vocês vão verificar se a boia é luminosa ou se ela é cega, tá? Então vocês têm que interpretar isso. Neste ponto aqui eu tenho uma pedra à flor d'água. Aqui, ó, esse símbolozinho aqui que ocasionou o naufrágio do Príncipe Astúrias. Príncipe Astúrias era o irmão mais novo do Titanic, tá? E o Titanic naufragou em 1912 e em 1916, neste ponto, tá? Bateu aqui o Príncipe Astúrias e ele naufragou aqui nessa região, que aqui nós temos inclusive a Baía dos Castelhanos, né? Que é essa Baía Castelhano aqui, que exatamente está na Ilha Bela. Então essa simbologia aqui, tá? Ela existe aqui próxima aqui ao farol da Ponta da Pirabura, tá? Que é para poder você já evitar essa área. Quando você vê na carta náutica algumas letrinhas junto com o número, essa letrinha é o tipo de fundo, que pode ser de areia, pode ser de concha, de cascalho, de lama, areia e lodo, areia e lama, marga, são vários tipos de solo que estão submersos. Isso é muito importante para quando você, inclusive, quiser jogar a tua âncora, ou seja, fundear, né, você já saber qual tipo de fundo, que a gente chama de tensa. Tensa é qualidade do fundo, tá? Então, pessoal, vamos aqui deixar em aberto para que vocês possam apresentar suas sugestões, que vocês
apresente para nós as suas dúvidas, para que possamos produzir mais conteúdo e lembrando que a cartografia ela é mundial, tá? Existe um tratado desde 1982 que esse tratado é para que tenhamos uma simbologia uniforme. Isso é muito importante e isso vai proporcionar que vocês possam navegar em qualquer lugar do mundo. Então, espero ter contribuído, espero que vocês possam continuar navegando, nos acompanhando. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar o seu gostei. E, enfim, quero sempre lembrar para vocês que navegar é saudável, navegar é preciso. Vem conosco, vem para o mar, vamos navegar.